Politec de Porto Feliz, professor Marco. Meu nome é Luiz, sou professor de História. E o professor Marco pediu para eu dar uma aulinha sobre a introdução do Brasil, a participação do Brasil da FEB, né, na Segunda Guerra. Ele pediu para fazer isso em 10 minutos, ele quer que eu seja mágico, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou falar assim, as principais coisas que levaram o Brasil a entrar na guerra, por que ele entrou, tudo, porque não dá, o tempo é muito pequeno, tá? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer um negócio legal para vocês aí. Muito bem, a Segunda Guerra Mundial começa em 1º de setembro de 1939 com a Alemanha invadindo a Polônia, certo? O Brasil até então não tinha nenhuma formação militar, não tinha nenhuma presença nesse teatro de guerra. O que aconteceu? O Brasil era um país praticamente 90% rural, então havia muito extrativismo vegetal, extrativismo mineral, tá? As plantações, e café, borracha, banana, as frutas em geral, batata, tudo era enviado para os Estados Unidos e para os países aliados no teatro de operações da Segunda Guerra. Em vista disso, a Alemanha começou a observar que quem está ajudando a França, a Inglaterra, que está combatendo lá no início da guerra, quem que está ajudando a fornecer alimento, material? Os Estados Unidos está fornecendo todo o aparato militar, o Brasil o aparato de alimentação, certo? E muitas das partes minerais também, como ferro, para a construção de armamentos, ok? Então, várias embarcações aqui do Brasil saíram de todo tipo de região, do sul, do sudeste, da costa da Bahia, lá do Amazonas, de onde vinha grande quantidade da borracha extraída dos seringais, né? Aí o que acontece? O Brasil, exportando tudo isso daí, os alemães enviaram vários submarinos em todo o Atlântico, desde o Canadá até a Patagônia, no sul da Argentina, tá? Eram chamados de matilhas, os Wolfpacks, tá? E esses submarinos eram chamados de U-boats, certo? Eu tenho até uma réplica de um aqui, vou mostrar como é que eles eram, tá? Esse daqui é um U-boat, tá? Então se imagine, tinha mais de 30 desses no Oceano Atlântico, afundando navios que partiam de toda a América para a Europa e para a África, porque a guerra também estava acontecendo no norte da África, ok? Então, por aqui saíam os torpedos, esse daqui era um canhão quando estava acima da água aqui, né? Eles atiravam com esse canhão também para os navios. E afundaram 13 navios mercantes brasileiros, certo? Na costa brasileira, matando mais de 750 homens, ok? E isso gerou uma revolta popular e gerou uma revolta do governo, uma vez que o governo Vargas era meio que simpatizante das forças do eixo, onde estava a Alemanha. Com tudo isso, os Estados Unidos tinham entrado na guerra através do ataque de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Então, veja bem, os Estados Unidos começou a atacar o Japão através do Oceano Pacífico e depois foi ajudar os ingleses no norte da África. Foi por ali que os Estados Unidos entrou para combater os alemães na Europa. Só que para você sair de Miami, que era a parte mais ao sul dos Estados Unidos, para ir até o norte da África, eles tinham que parar em 3 ilhas, onde tinha aeroportos e portos. Portos para os navios e aeroportos para os aviões. Só que, além de distante, era um tempo danado para chegar lá, demorava muito. O custo dessa viagem era grande. E eles viram que no Brasil, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, é o ponto mais estreito no Oceano Atlântico entre a América e a África. Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos na época, ele veio até o Brasil conversar com o Getúlio, tá? E todo o seu staff, e convenceram o Getúlio a entrar na guerra. Eles forneceriam material bélico para nós, aviões, tanques, carros, armamentos, e em compensação, e também forneceram um valor muito alto em dinheiro e a construção das siderúrgicas, né, no Brasil, que não tinha na época. O que acontece? Eles pegaram e
falaram assim: a gente te dá todo esse armamento, te dá todo esse dinheiro siderúrgica, mas vocês têm que deixar a gente construir um aeroporto aqui na cidade de Natal, explicando para o Getúlio o porquê disso daí. Então ficou ali uma base aérea americana, e ali foi chamado de trampolim para a vitória. Em termos, foi isso mesmo. Isso ainda era pouco aqui para o clamor da população. Só a gente receber armamento, só a gente ceder um pedaço do nosso país para a guerra, por que não enviar combatentes? Eu vou mostrar a maquete de um dos aviões, um hidroavião, que os americanos doaram para o Brasil, né? Esse daqui é um PBY Catalina, ok? Esse aqui foi batizado com o nome de Arará. Eu vou explicar o porquê. Arará foi um dos navios que foi afundado na costa brasileira, especificamente na região da Bahia. Mas havia um grande clamor da população para que o Brasil tivesse uma força expedicionária e entrasse na guerra de vez, não só patrulhando nossa costa, não só enviando material de consumo, matéria-prima, essas coisas, tá? Então, o governo brasileiro, junto com o governo americano, começaram a administrar isso para criar a Força Expedicionária Brasileira. Antes disso, uma das aeronaves que o Brasil recebeu dos Estados Unidos foi o P-47 Thunderbolt. Tá? Ele era um caça monoposto, uma pessoa só. Ele era um dos mais avançados da época. Esse caça bombardeiro aqui, o Brasil recebeu acho que 50 unidades, e o Brasil fez grande diferença no teatro europeu, principalmente no norte da Itália. Tá? Ele era um avião moderno para a época, ele carregava 8 metralhadoras .50, ó, 4 aqui, mais bomba. Isso daqui são tanques de combustível, tá? E já vamos voltar a falar deles. Mas vamos falar da Força Expedicionária. O Brasil acaba entrando na Segunda Guerra em 1944, de fato. Tá? Dos 75 mil combatentes alistados, só 25.445 seriam enviados que estavam aptos fisicamente. Tá? Desses daí, muitos eram voluntários, muitos eram convocados, mas a grande maioria foi convocado mesmo. Pessoas que trabalhavam na zona rural, que eram sapateiros, que eram médicos, que eram engenheiros, todo tipo de profissão que você imagina, de todas as classes sociais. Na realidade, o Brasil partiu no dia 2 de julho de 1944 para a Europa. Tá? Eles foram desembarcar na cidade de Nápoles, na Sicília, onde se juntaram ao 5º Exército Americano, tá? Para combater os alemães que estavam na linha gótica. O que é a linha gótica? Na região dos Apeninos, quase no norte da Itália, Apeninos são a cadeia de montanhas, tá? Os alemães ali se instalaram como uma linha de defesa para que os aliados não subissem para a Alemanha, né, e os países por eles invadidos, né, para atrapalhar todas as ações deles. Assim como eles estavam lá na França por causa do pessoal do dia D, ele estava aqui na parte de baixo da Itália por causa das invasões de ingleses, americanos e agora nós brasileiros. Tá? Eu vou ler uma parte aqui e depois vou comentar. Soldados de um exército mal treinado com roupas inapropriadas, pois logo viria o inverno, armas como rifles, metralhadoras e pistolas iguais aos americanos, mas carros de combate e tanques obsoletos. Realmente. O Brasil tinha uniforme, tinha metralhadora, tinha rifle, tinha pistolas, tinha granada, tudo igual aos americanos. Mas na hora de carro de combate, os americanos doaram para nós o carro de combate chamado M8. Ele era uma latona, né? Com 6 rodas. O americano usava um tanque chamado Sherman, tá? Que já não era páreo para os grandes tanques alemães, né? Para os Tigers, para os Pumas. E o que acontece? O Brasil tinha só esses carros de combate, morteiros e alguns canhões, certo? E qual que era o nosso objetivo? Romper essa linha gótica, junto com o 5º Exército Americano. Então, só que o Brasil chegou já no outono de 44. Outono lá, nessa região, é quase que um frio extremo aqui para nós, certo? Outono lá é 5 graus, tá? E justo na passagem de 44 para 45,
disseram que foi um dos piores invernos dos últimos 50 anos, tá? E daqui, a região onde nossos pracinhas iriam combater junto ao 5º Exército Americano foi a região noroeste da Itália, onde havia linha gótica, correto? Os nossos soldados chegaram em uma época não um pouco comum para nós, porque era outono e muito frio lá, né? Mas o inverno europeu, próximo aos Montes Apeninos, na região onde a febre atuou, seria um dos piores, tá? Então vamos lá. E o brasileiro tinha essa missão. Então eram várias cidades que estavam onde havia alemães com grandes fortificações, com armas melhores que as nossas, e muitas dessas companhias já tinham experiência de guerra. Ali era em 1944, novembro, dezembro, tinha alemão ali que já tinha batalhado na Polônia em 39, em 40 e 41 na frente russa. Quer dizer, eles tinham uma larga experiência, tinham armamentos melhores. São várias cidades que a gente tem que estão nessa linha gótica, né? Então, eu vou ler aqui algumas. Cidades como Montese, Castelnuovo, Piacenza, né? A região de Monte Castelo. E eu queria focar um pouco sobre Monte Castelo. Monte Castelo foi a batalha onde tivemos as maiores baixas entre os brasileiros. Monte Castelo, pessoal, onde houve 4 tentativas, tá? Desde novembro de 44, eles foram conseguir em 23 de fevereiro de 45, ali onde houve a maioria das baixas. Realmente, Monte Castelo era um monte grande dos Apeninos, onde ficava lá em cima, tipo de um seminário, né, de monges católicos, e os alemães tomaram lá. Então, de cima de lá, com o armamento forte do jeito que eles tinham, eles liquidavam mesmo. Mas o exército brasileiro, junto com o exército americano, depois de 4 tentativas, onde morreram a maioria dos nossos pracinhas, dos 450 que morreram, praticamente 40% morreu lá, tá? Nós conseguimos vencer essa barreira. Esse foi o maior feito. Outro feito que foi legal também, é legal comentar aqui, na região de Fornoro di Tato di Colletto, em abril de 45, os brasileiros, uma companhia menor, soldados despreparados, conseguiram render uma tropa alemã de 15 mil soldados. Tá? Esses alemães, como eu falei para vocês, que já tinham lutado lá na Polônia em 39, 40-41, na área da região russa, quer dizer, no Afrika Korps em 42, quer dizer, tinham grande experiência, e os brasileiros conseguiram fazer um cerco e fizeram eles se render. Isso daí realmente foi um grande feito. Ali em abril, faltava menos de um mês para acabar a guerra, certo? E aqui, finalizando a nossa participação, que sim, foi muito importante, porém, na minha opinião, acho que foi desnecessário mandar os brasileiros para lá, tá? Minha opinião, tá? Desses 25.450, 450 soldados morreram, 13 oficiais e 8 pilotos que morreram em combate. 12 mil feridos retornaram. Agora, falando sobre a FAB, onde o Brasil atuou com esse avião aqui, atuou no norte da Itália, na cidade de Pistoia. E o interessante falar da FAB, vou até citar algumas coisas aqui, eles ajudaram muito na conquista dessas região como Montese, Castelnuovo, né, na parte de Monte Castelo, porque eles não deixavam chegar armamento nem suprimentos para os alemães. Então vamos lá, eu coloquei aqui atuou brilhantemente nessa região. Eles estavam situados na base de Pistoia e nossos pilotos destruíram trens blindados, formações alemãs, ou seja, os alemães que estavam em certas localizações onde os brasileiros pracinhas não alcançavam. Os bombardeiros desses aviões ajudaram. Depósitos, munições, pontes, tudo que podia para enfraquecer e diminuir a ação do inimigo. Tá? Muito bem. Agora, e depois, isso daí foi em abril, daí dia 8 de maio acaba a guerra. Os pracinhas voltam. 12 mil mortos, 450, 12 mil feridos. Muitos deles mutilados. E uma das coisas, eu vou ler isso daqui, porque eu resumi o máximo para vocês poderem entender. E uma das coisas mais tristes que houve no pós-guerra foi quando nossos pracinhas voltaram para o Brasil
sua grande maioria, foi esquecida pelos nossos governantes, realmente. Fizeram uma festa no dia que chegaram, mas depois esqueceram. Muitos deles tinham empregos e quando voltaram já não tinham mais. Os que voltaram mutilados, só que com sequelas físicas, mas as mentais de qualquer guerra proporciona grandes problemas. O que eu quero dizer com isso? Muitos deles tinham empregos aqui. Quando voltaram já não tinham. E geralmente, naquela época, o homem era o sustento da família, certo? E os que voltaram mutilados, sem perna, sem braço, sem olho, e aqueles que voltaram com problemas mentais, tá? Porque realmente a guerra proporciona essas coisas, tá? Foi uma das coisas mais difíceis que esses bravos homens tiveram que enfrentar. Muitos chegaram a ter depressão profunda e jamais puderam ter uma vida normal, a maioria deles, né? Muitos familiares desses pracinhas tentaram junto a órgãos governamentais com que eles indenizassem esses soldados. Não houve indenização. Simplesmente eles voltaram, fizeram uma festinha aqui quando chegaram, esqueceram e cada um vive por si, tá? Nunca indenizaram. Muitos desses familiares entraram com ações judiciais e 20, 30, até 50 anos depois que algum deles começaram a receber. Ou seja, muitas famílias chegaram a receber indenização depois que um pracinha seu já tinha morrido, tá? Mas a grande maioria não teve essa sorte. E finalizando, triste um país que não tem memória. Outros países que participaram desse conflito até os dias de hoje veneram seus veteranos, assim como suas perdas e vitórias. Pasme, mas justo nessa região no Brasil lutou, até hoje, gente, se vocês encontrarem no YouTube, tem bastante. Eles fazem comemorações da época que o Brasil libertou essas populações locais dos alemães. Então, pessoal, finalizando aqui, a gente fica muito chateado que no nosso país aqui, a maioria dos brasileiros não sabe que o Brasil teve participação na Segunda Guerra, tá bom? É um país sem memória mesmo, infelizmente. Por isso nós, educadores, principalmente os de história, temos a obrigação de mostrar isso para vocês. E um aspecto só aqui que vocês devem ter ouvido falar um monte, essa gíria, a cobra fumou. Eles falavam assim, a gíria popular, era mais fácil uma cobra fumar do que o brasileiro ir para a guerra. Bom, a cobra fumou. Tá? Obrigado a todos. Qualquer dúvida, fala com o professor Marco aí.